Olá, meus amigos. Como não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vinícius Osana, do Fox Vestibulares. E se você quer a sua aprovação no Enem, você está no lugar certo. Vamos lá? A gente vai começar aqui com o módulo 1, conceitos geográficos. Tá? Hoje a gente vai abordar o tema paisagem. Então, antes, é importante ressaltar algumas coisas. Primeiro, os conceitos geográficos dificilmente são cobrados diretamente nas questões do Enem, né? Geralmente, o conhecimento sobre os conceitos geográficos vai te auxiliar a interpretar toda e qualquer questão de geografia. E é importante ressaltar também que você não está chegando aqui agora para assistir essa aula para aprender o que são conceitos geográficos. É importante você entender que esse conhecimento já faz parte do seu cotidiano, da sua leitura de mundo, da maneira como você percebe o espaço ao seu redor, né? E aqui conosco você vai treinar, vai se aprofundar, vai melhorar, tá? Essa abordagem, mas você vai perceber ao longo do nosso bate-papo o que eu quero dizer. Então vamos lá, paisagem. A paisagem, ela representa tudo aquilo que a gente percebe ao nosso entorno, tá? O principal sentido utilizado na percepção da paisagem é o sentido da visão, tá? Mas não é apenas a visão que nós utilizamos para perceber a paisagem. Nós podemos perceber a paisagem também através dos nossos outros sentidos, através da audição, através do olfato, através do tato, através do paladar. Os nossos outros sentidos também podem ser utilizados na percepção da paisagem. Paisagem, resultado da relação sensível, então vale aí, ó, como eu estou falando das percepções dos sentidos, resultado da relação sensível das pessoas com seu entorno percebido, cotidiano ou vivido. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia a percepção, isso é constante. A gente não tem como desligar essa função e passar a se deslocar pelo espaço sem perceber aquilo que acontece ao nosso redor, e vamos ver exemplos sobre isso. A paisagem tem um caráter social, pois ela é formada de movimentos impostos pelo homem através do seu trabalho, cultura, emoção, ou seja, nós seres humanos estamos o tempo todo estabelecendo marcas e transformações na paisagem. Por quê? Porque nós extraímos a matéria-prima necessária para a nossa sobrevivência da natureza. Então, esse processo constante de transformação, além dos traços culturais que nós implementamos no desenvolvimento das nossas ações, no desenvolvimento das nossas ferramentas apropriadas para a transformação da paisagem, tudo isso vai gerando essas características de diferenciação de paisagens de um lugar para o outro. A partir da paisagem, podemos perceber a maior ou menor complexidade da vida social. Isso é uma outra marca, né? Se o trabalho do ser humano transforma a paisagem e deixa marcas, nós conseguiremos perceber a complexidade social dos espaços através da observação da paisagem, através da percepção da paisagem. Beleza? Então, vamos observar os exemplos de classificação da paisagem. A paisagem ela é classificada de acordo com o predomínio de elementos presentes na paisagem. Então, primeiro exemplo, ao observar essa paisagem, o que a gente percebe? Espelho d'água, formação rochosa, cobertura vegetal nas encostas, o céu, as nuvens, algumas árvores, tá? Nesta porção do espaço específica, há o predomínio de elementos criados pela natureza. Se há o predomínio de elementos criados pela natureza nessa porção, nós podemos classificar como paisagem natural, tá? Agora observe essa outra imagem. Nós temos ali prédios, ruas, casas, uma torre. Você consegue ver o céu e algumas nuvens ao fundo do horizonte. Porém, há o predomínio de elementos criados pelos seres humanos. Há o predomínio de elementos culturais. Daí a classificação desse tipo de paisagem ser uma paisagem cultural. Agora vamos recordar aquilo que eu falei no início. A visão não é o único sentido que nós podemos utilizar para perceber a paisagem ao nosso redor. Então, ao observar uma imagem como essa, o que se presume? Se presume que o tipo de cheiro que você vai sentir é diferente. Você está numa área cercada de natureza. O tipo de barulhos que você vai ouvir são diferentes. O barulho da água, o barulho do vento na rocha ou nas plantas, o barulho de animais, né? A percepção no tato
Imaginar, por exemplo, que essa água pode estar fria, né? É uma percepção completamente distinta quando nós estamos numa paisagem cultural, onde você sente cheiro de fumaça que sai dos carros, barulho de buzina, né? Aquele zum, zum, zum das pessoas conversando, caminhando, barulho de trem, enfim, uma série de outros barulhos, odores, né? O calor que geralmente faz em ambientes como esse, o centro da cidade, muitas pessoas circulando, principalmente durante o horário comercial. Então, só a observação dessas paisagens já te dá esse tipo de percepção. Então, você entende que os seus sentidos eles trabalham em conjunto para você perceber o espaço ao seu redor. Tá? E, além disso, é muito comum que nas provas e questões que vocês farão ao longo dos treinamentos e no concurso, você perceber que essa conceituação da paisagem ela vai ser utilizada para que você interprete, para que você faça uma leitura daquelas características. E, a partir das características, você possa associar, inclusive, com outros conhecimentos e outros conceitos geográficos. Então, no caso dessa imagem, nós temos no primeiro plano a praia, e ali você já vê um conjunto de pessoas que podem estar usando a praia como opção de lazer, que podem estar usando a praia, né, para fazer seus exercícios físicos, usando a praia para trabalhar. Num segundo plano, você está vendo a grande construção, várias áreas, um projeto urbanístico na beira da praia, prédios, possivelmente hotéis, alguns residenciais, inclusive. E, em terceiro plano, você vê a encosta ocupada, né, e aí presume-se dentro desse contexto que é uma ocupação de área de encosta numa área carente, geralmente resultante de processos de favelização. Então, só na observação dessa paisagem, a gente já pode discutir urbanização, a gente já pode discutir processo de favelização, a gente já pode discutir todo o processo de precariedade do emprego da mão de obra presente aqui nessa região. Então, através dessa observação, a gente pode ressaltar, e eu trago como exemplo, poderiam ser outras abordagens, a desigualdade social. Então, a gente pode perceber que a observação da paisagem faz com que a gente reflita sobre características sociais que podem ser abordadas na questão. Daí, o que eu falei no início, a gente não tem, de fato, abordagens diretas, muitas vezes, sobre os conceitos geográficos, mas ter conhecimento sobre esses conceitos favorece muito na interpretação de questões que possam ser apresentadas. E aí, seguindo, vou trazer uma questão de exemplo para nós trabalharmos. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. Então, atenção aí à palavrinha modifica. O lugar da festa, do encontro, quase desaparecem. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui, as crianças quase não são vistas. Os pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha a de um grande guindaste. Aliás, a presença maciça destes, das britadeiras, das betoneiras, nos dão um limite do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. Então, a questão já aborda que a cidade está em constante transformação, em constante modificação. Processo esse de modificação que se dá na paisagem urbana. Vai se mostrando que o tipo de identificação criado ao longo do tempo com a cidade vai se transformando. O lugar da festa, do encontro desaparecem, o número de brincadeiras infantis na rua diminui, as crianças já não são mais vistas. Então, olha o quanto de informações está sendo trazido nesse enunciado e que nos permite vários tipos de discussões distintas. Mas vamos às opções de resposta da questão. No contexto das cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da, então, letra A, manutenção dos modos de convívio social. Perceba, se a gente está falando de mudança, a palavra manutenção não é a mais adequada para uma resposta correta. Na verdade, há uma transformação. O mesmo ocorre com a opção B. Não há manutenção, não há preservação. Ampliação das normas de controle ambiental. Estamos falando de um processo de mudança, de transformação nas paisagens. Nós temos inúmeros problemas em relação ao desrespeito das normas de controle
de controle ambiental no processo de construção civil, né, histórico no nosso país. Então, vamos deixar essa C aí que não parece ser mais apropriada. D. Flexibilização das regras de participação política. O que está sendo mostrado na questão é exatamente a diminuição dessa participação. Então, nós temos a letra E, alteração da organização da paisagem geográfica. O texto vem apresentando essas alterações. A paisagem vem mudando a sua organização de acordo com o que está apresentado na questão. Essa questão ela está falando de um processo denominado gentrificação. Né? A cidade ela vai se alterando, mudando as suas características de identificação histórico-social para trazer características que são abordadas como mais modernas, mas que muitas vezes causam essa cisão, essa quebra no processo de identificação da população local com os seus lugares. A gente vai falar disso com um pouquinho mais de detalhes quando falarmos do conceito de lugar, beleza? Então, o gabarito aqui é letra E, alteração da organização da paisagem geográfica. O espaço urbano é uma paisagem geográfica dinâmica porque reflete as contínuas transformações da sociedade. Então, ó, dinamismo, transformação das paisagens urbanas, gentrificação, que nós citamos já aqui, e mudança e redução no convívio social. Beleza, gente? Atenção a isso, não deixe de estudar, não deixe de mandar as suas dúvidas, aprofunde-se, faça exercícios, mande os seus questionamentos para nós. Estamos juntos até a aprovação. Valeu!